Olá, se você está assistindo esse vídeo é porque você chegou no momento do nosso planejamento estratégico de discussão de tendências de futuro. E nós vamos começar tentando definir o que é a futurologia ou futurismo, tá? Que é uma tentativa de prever, com uma abordagem científica, isso é muito importante, o futuro mais ou menos remoto da humanidade. Tá? Um ponto importante é que, apesar de usar uma série de técnicas que trabalham com exatidão em pontos específicos dessas projeções, a futurologia não tem o objetivo de prever exatamente o futuro, e sim de projetar cenários diferentes de futuro e classificá-los como possíveis, prováveis e desejáveis. Aqui nós temos algumas das principais referências em futurismo ou futurologia no mundo, começando do lado esquerdo pela Amy Webb, uma das principais futuristas do mundo. Ela está nesse momento no festival SXSW, que é um dos maiores festivais de inovação do mundo, onde anualmente ela publica um relatório de tendências de tecnologia do Future Today Institute, essa organização que aparece logo abaixo, da qual ela é, com muito mérito, CEO. Do lado direito, acima, a gente tem a Singularity University, uma universidade também bastante focada nas alterações e mudanças do comportamento e nos estudos de futuro, da qual o Rob Nail, que aparece abaixo do lado direito, foi CEO até pouco tempo atrás. Embora não seja mais CEO, ele continua publicando muito material a respeito de estudos de futuro. E no centro nós temos nada mais, nada menos do que Elon Musk, com o atual, inclusive, CEO da Singularity University. Elon Musk, que inegavelmente é um dos principais gestores ou executivos, empresários do mundo, antenado absolutamente com as tendências de futuro e buscando uma série de oportunidades de negócio a partir dessas mudanças que acontecem de tempos em tempos no mundo, no comportamento humano, nas economias, no mercado, nas empresas e assim por diante. Conceituar, então, tendências, né? Tendências são mudanças que têm a capacidade de influenciar as dinâmicas dos negócios e os comportamentos dos consumidores, né? Então, para quem já tem algum tempo a mais de vida profissional, deve ter vivido a chegada do iPhone 1, que mudou absolutamente a forma como as pessoas se relacionavam com seus telefones, né? Os telefones até então eram instrumentos para chamadas telefônicas, para ligações e para mensagens de texto de forma bastante resumida, mas eles se transformaram no que Steve Jobs lá atrás previa, que é praticamente uma extensão do corpo humano, né? Depois nós temos duas marcas que representam grandes mudanças no comportamento humano. Uma é o Airbnb, que nos fez visitar imóveis de pessoas que nós jamais conheceríamos, fez com que as pessoas mudassem sua forma de se relacionar com o seu próprio imóvel, sua casa, seu apartamento, colocando à disposição para alocação para estranhos e recebendo por isso, né? E o YouTube, que de uma ferramenta de entretenimento se transformou hoje em um dos maiores canais de difusão de conteúdos, de distribuição de conceitos, de treinamentos, de ensinamentos, que a gente tem. Um dos maiores canais de busca do mundo. Para a gente entender um pouco como esses estudos são feitos, sem entrar demais no detalhe teórico, né, é importante entender que se começa do macro para o micro, do momento mais longo ou mais distante para o momento mais próximo, tá? E é por isso que a gente começa do lado esquerdo com as megatrends, que são as tendências que devem acontecer num horizonte de tempo superior a 10 anos, tá? São tendências realmente de larga escala, que mudam sociedades, que mudam desenho de economia, que representam grandes mudanças políticas, ambientais, tecnológicas, e que muitas vezes parecem distantes demais para nós, mas na verdade já estão acontecendo. A forma como as pessoas lidam com o dinheiro vem sendo alterada gradativamente desde a chegada da tecnologia, das moedas digitais. Bitcoin é a mais conhecida delas, mas elas vêm acontecendo em outros players, e
gradativamente crescendo no mundo como um todo, né? Depois a gente passa pelas tendências comportamentais, aquelas que devem se tornar uma realidade prática dentro de 3 a 5 anos. São processos de mudança que resultam aí do comportamento dos consumidores, né? Quando as empresas começam a perceber que os consumidores estão mais abertos a um novo tipo de comportamento e se posicionam como players que ofertam serviços alinhados àquele comportamento, né? Nós vimos aí o exemplo do Airbnb, poderíamos ter citado do Uber. O Uber tem uma piada já clássica, né? Que muitos de nós cresceram ouvindo os pais dizendo para não pegar carona, e hoje ele se tornou um dos maiores negócios da humanidade, né? Depois a gente fala das business trends, que são já mudanças que normalmente resultam de 2 ou mais tendências comportamentais, onde empresários e executivos conseguem conectar essas mudanças e gerar novos produtos, novos mercados, abrir novas oportunidades. Depois nós temos as tendências emergentes, são aquelas que devem acontecer dentro de um horizonte de 12 meses, né? E que são muito mais facilmente previsíveis, né? A gente consegue imaginar, mesmo sem ser um estudioso do futurismo, que a forma como nós nos relacionamos com o dinheiro, que a forma como nós nos relacionamos com os bancos vai mudar drasticamente dentro dos próximos meses, como tem acontecido, né? Vem se falando muito de Open Banking, e outras áreas do conhecimento também vão passar por mudanças parecidas, né? E os insights são as articulações estratégicas resultantes dessas tendências, né? Quando a gente olha para todas essas tendências e tem aquilo que nós costumamos chamar exatamente de insights, né? Percepções momentâneas, muitas vezes baseadas em uma fração de segundo de inspiração, que nos fazem antever algo que deve acontecer nos próximos momentos. Não há nada de mal nos insights, mas a gente tem que tomar um cuidado muito grande quando as decisões de planejamento de uma organização estão centradas somente nos insights. Primeiro porque ninguém vive de momentos iluminados, e segundo porque a nossa capacidade de antever tendências de 10 ou mais anos é muito reduzida frente àquelas de 12 meses, né, as tendências emergentes. Então nós temos a oportunidade de antever essas tendências de 12 meses com alguma facilidade, por isso criar grandes insights, mas o jogo empresarial ele é um jogo muito mais longo do que o de 12 meses. Então é muito importante que nós tenhamos aí um processo desenhado para o nosso planejamento que passe por todas essas etapas de tendências temporais. Qual que é o nosso papel diante desses estudos de futuro, né? Será que as empresas precisam desenvolver os seus próprios estudos? Seria ótimo se fosse factível, se fosse viável, mas na grande maioria dos casos não é. Empresas de larga escala mundial, de aplicação global, talvez tenham lá os seus futuristas dentro do seu time de planejamento, mas para empresas que têm atuação local, que não têm um porte como um Google, um Facebook, uma Apple ou algo nesse porte, nós temos que nos apropriar, nós temos que nos aproveitar dos estudos que são divulgados, como esses institutos que nós trouxemos como referências nessa apresentação. E aí o nosso papel passa a ser dividido em 2 categorias, né? O passivo e o ativo. O passivo é aquele que se adapta à mudança quando ela vira realidade, né? Aprender a fazer uma reunião no Zoom quando a pandemia nos obriga a fazer reunião no Zoom, e depois perceber que isso pode ser algo normal, quando na verdade já era possível há mais de 10 anos, né? Então esse é o passivo. O ativo é você estar preparado para a mudança quando ela efetivamente acontece, mesmo que ela aconteça num horizonte de tempo mais rápido do que aquele que você estava prevendo. Nas 2 imagens ao lado direito do slide, vocês veem os robôs da Amazon atuando em um dos seus centros de distribuição, carregando os seus pallets para fazer a distribuição. Imaginem o choque de demanda monstruoso que a Amazon teve no momento mais crítico do isolamento social com a pandemia, quando as pessoas foram para casa e perceberam que tinham que equipar suas casas com
elementos, com utensílios, com equipamentos que elas não tinham. Depois, com a permanência continuada dentro de casa e o hábito de consumo moderno, quantas compras as pessoas não passaram a fazer. E na outra ponta, a Amazon também estava vivendo um momento de isolamento social, não podendo contar com todos os seus colaboradores. Imaginem o impacto disso tudo caso ela não tivesse preparada com seus robôs para atender toda essa demanda, mesmo sem a presença dos seus profissionais. Então essa é a diferença entre estar preparado, entre acompanhar as tendências de futuro e simplesmente reagir às mudanças quando elas acontecem. Percebam que o mesmo fato, né, o isolamento social em larga escala, ele pode acometer duas empresas concorrentes que vendem o mesmo tipo de material ou serviço de formas completamente diferentes, né? Aquela que estava bem preparada pode explodir no sentido positivo dentro desse mercado, e a que não estava preparada pode implodir no sentido negativo, muitas vezes até desaparecendo no mercado, né? Cases não faltam nesse sentido. Nós podemos citar a Kodak com a chegada das câmeras digitais, nós podemos citar a Blockbuster com a chegada da Netflix e uma série de outros casos semelhantes a esses. Então, o nosso papel, na verdade, é buscar ser o mais ativo possível, se não na execução em cima das tendências de futuro, pelo menos no acompanhamento dessas tendências. Para nós esquentarmos um pouco mais nossos motores e percebemos a importância de acompanhar tendências de futuro, eu trago aqui um trecho do editorial do anuário da Bimóvel, onde seu presidente traz a seguinte reflexão que eu peço licença para ler. Um novo momento de transformações econômicas, sociais, tecnológicas, de gestão sustentável, digital e de negócios se apresenta para o setor moveleiro e para as indústrias no mercado mundial. Correlacionado a esse cenário, enfrentamos uma conjuntura dinâmica, disruptiva e de novos desafios. Logo, se faz necessário observar e compreender esse novo panorama também pela ótica do consumidor, destacando suas necessidades, desejos e preferências, e dessa forma buscando por novos canais e formas de comunicar, vender e atender que possam transformar obstáculos em oportunidades. Eu quis trazer esse destaque porque mesmo que você observe uma tendência de futuro, imagine que ela não tem nada a ver com a sua empresa, com a sua produção, com o tipo de produto ou serviço que você entrega, é absolutamente fundamental que você observe como essas tendências podem impactar o seu consumidor. No momento em que o seu consumidor começa a comprar pelo telefone, você precisa estar disponível para ele pelo telefone. No momento em que ele passa a usar marketplaces para encontrar empresas que atendam suas necessidades, você precisa estar disponível nesses marketplaces. Então é muito importante entender quem é o seu consumidor, quem é o tipo de empresa que você atende como cliente, quem é o perfil de cliente ideal para você, para que você entenda como as tendências vão impactar esse perfil de cliente ideal e você se posicione adequadamente nesse momento. Nós vamos dar uma paradinha por aqui e daqui a pouco a gente volta decolando para as tendências mais distantes antes de nós podermos aterrissar mais próximo do seu negócio. Muito obrigado e continue conosco.